Imagine um oceano feito de espelhos, um mar inteiro de reflexos, onde tudo parece brilhar, mas nada tem profundidade. As ondas não tocam o fundo. As imagens se multiplicam infinitamente na superfície, mas nenhuma delas é real. Nesse mar, você pode se ver de 1000 formas diferentes. Mais bonito, mais desejado, mais bem-sucedido, mas jamais consegue se encontrar de verdade. É aí que estamos, nadando sem rumo num mundo onde tudo reflete e nada mergulha. Vivemos numa era onde o ruído substituiu o silêncio, e a imagem vale mais que a essência. Não há mais tempo para pensar, há apenas tempo para reagir. O que é profundo assusta, o que é lento irrita, o que é complexo cansa. Estamos todos, de alguma forma, viciados na superfície, caçadores de estímulos, mendigos de validação. E quanto mais buscamos lá fora, mais nos perdemos por dentro. O mundo atual nos ensina a fugir de tudo que pulsa de verdade. Da dor, da dúvida, do silêncio, da introspecção. Afinal, mergulhar dói, pensar dá trabalho, sentir incomoda. E num oceano de espelhos, a profundidade virou ameaça. O reflexo é mais fácil de amar que o real. A ignorância é mais confortável que a lucidez. A burrice, muitas vezes, é vendida como autenticidade. E o que era para ser um processo de amadurecimento, virou um espetáculo contínuo de infantilização coletiva. Mas em algum lugar aí dentro, talvez você ainda sinta. Talvez exista uma pequena rachadura nesse espelho brilhante. Um desconforto sutil. Uma saudade do que nunca foi vivido, mas que a alma reconhece. Se isso ressoa, este vídeo é para você. Não para te entreter, mas para te lembrar que ser profundo hoje é nadar contra a corrente e que resistir, de forma silenciosa, lúcida e presente, é um dos últimos atos autênticos que nos restam. Vivemos numa época em que a existência foi transformada num espetáculo contínuo, como se cada passo que damos, cada palavra que pronunciamos, cada emoção que manifestamos, precisasse de uma plateia e de aplausos. A vida perdeu a intimidade. Tudo se tornou cena, ângulo, exposição. O cotidiano virou um palco e nós, atores compulsivos de uma peça que já não escrevemos. Representamos papéis o tempo todo, até mesmo quando acreditamos estar sendo nós mesmos. Carl Jung dizia que a persona é aquilo que alguém não é, mas que ele mesmo e os outros pensam que é. A persona, em sua definição, é a máscara que usamos para sobreviver socialmente. Ela é necessária, em certa medida. Mas no mundo atual, a máscara deixou de ser ferramenta e passou a ser identidade. Já não atiramos mais. Dormimos com ela, sonhamos com ela. E pior, nos apaixonamos por ela. O ego, enamorado da imagem que projeta, se perde daquilo que é real. As redes sociais não criaram esse fenômeno, mas o elevaram à potência máxima. Nunca foi tão fácil simular virtude, parecer inteligente, parecer feliz, parecer bem-sucedido. A performance substituiu a experiência real. Não é preciso ter uma vida significativa, basta saber editá-la. Fotos bem enquadradas, frases de efeito, vídeos coreografados, sorrisos de catálogo. Por trás disso, muitas vezes, a solidão, ansiedade, desconexão. Mas como mostrar isso não rende likes, aprendemos a esconder nossa humanidade com filtros. E o mais trágico é que passamos a acreditar na própria encenação. O ator esqueceu que está atuando. O palco virou realidade. A máscara colou na pele. Essa performance constante tem um custo psíquico profundo. Ao silenciar nossa verdade em nome da aceitação, fragmentamos nossa identidade. Ao esconder nossas sombras, nos desconectamos da alma. Jung advertia: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. No entanto, hoje temos medo de mostrar a escuridão. Vivemos na ditadura da positividade, onde até o sofrimento precisa parecer bonito. A tristeza deve ser estética, a dor precisa ser vendável. Estamos perdendo a linguagem do íntimo. Conversas profundas são substituídas por trocas de memes. O silêncio foi trocado pela obrigação de se manifestar.
A dúvida virou fraqueza, e a escuta foi engolida pela necessidade de se posicionar. É como se a autenticidade tivesse sido sequestrada por um algoritmo que premia quem fala mais alto, não quem fala com verdade. Isso se reflete nas relações humanas. Estamos nos apaixonando pelas versões editadas do outro. Criamos vínculos com avatares, não com pessoas reais. E quando a realidade se impõe, com suas contradições, suas imperfeições, seus abismos, nos sentimos traídos. Mas fomos nós que colocamos o amor no palco, esperando que o outro atue exatamente como desejamos. A cultura do eu performático também nos afasta da solitude. Estar só passou a ser sinônimo de fracasso. O medo do esquecimento nos empurra para a exposição constante, como se só existíssemos quando vistos, como se o silêncio apagasse nossa presença. Mas como alertava Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E despertar, hoje, exige coragem, porque olhar para dentro é um ato de ruptura com o espetáculo. É abandonar o script, é enfrentar o desconforto de ser verdadeiro num mundo de fingimentos. A ascensão desse eu encenado também molda nossos valores. O que importa já não é mais a sabedoria, mas a influência. Não é mais a ética, mas a visibilidade. O valor das coisas se mede por engajamento. O tempo virou moeda, a atenção, um produto, e o humano, uma mercadoria. Estamos nos tornando especialistas em parecer, mas cada vez menos interessados em ser. Jung via esse distanciamento do self, da essência profunda que habita além do ego, como a raiz de muitas neuroses. Ele acreditava que a alma adoece quando não é ouvida, e o silêncio dessa escuta foi trocado pelo ruído da performance. Quantas vezes você já se pegou falando o que esperam que você diga, sentindo o que você acha que deveria sentir, se moldando à expectativa de uma audiência invisível? O problema é que viver para ser visto rouba de nós o direito de sermos. A liberdade de falhar, de mudar, de contradizer-se, de recomeçar. A performance constante transforma a vida numa prisão dourada, onde tudo é bonito por fora e vazio por dentro. Mas há um ponto de ruptura possível. Um momento em que a alma, sufocada de tanto calar, começa a gritar. Às vezes em forma de crise, às vezes em forma de cansaço inexplicável, às vezes na insônia persistente, no desinteresse repentino, na raiva que explode sem aviso. Sintomas da alma tentando nos lembrar que existe. E talvez esse seja o primeiro passo. Reconhecer que estamos cansados de atuar, que é uma parte nossa, esquecida, negligenciada, amordaçada, esperando ser reencontrada, que não quer mais palco, não quer mais holofotes, só quer silêncio, chão, verdade, só quer respirar, como escreveu Jung. A aceitação completa de si mesmo é o que dá nascimento ao indivíduo. Mas aceitar-se num mundo que exige máscaras é, talvez, o maior ato de coragem da nossa era, porque significa romper com o espetáculo e escolher a alma. Você já se perguntou por que é tão difícil simplesmente ficar parado? Sem música, sem celular, sem nada. Só você, o ar e o silêncio? A maioria das pessoas sente uma ansiedade quase insuportável ao fazer isso, como se algo terrível fosse acontecer se permanecessem em quietude. Como se o tédio fosse um monstro à espreita, pronto para devorar. Mas o que estamos realmente fugindo não é do tédio, é de nós mesmos. A dopamina, substância responsável pela sensação de prazer e motivação, rege boa parte do comportamento humano. Em seu estado natural, ela nos impulsiona à busca, ao desejo, à exploração. Mas no mundo moderno, essa química foi sequestrada. Somos constantemente bombardeados com estímulos que viciam o cérebro, tornando-nos dependentes de recompensas rápidas, fáceis e vazias. Scrolls infinitos, notificações vibrando, sons de curtidas, novos vídeos, novas abas, novas promessas. Nunca estivemos tão entretidos e tão desconectados. Carl Jung escreveu: as pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar enfrentar sua própria alma. Vivemos essa realidade.
A distração se tornou uma defesa psíquica, não apenas contra o tédio, mas contra o enfrentamento daquilo que guardamos no inconsciente. Medos, traumas, inseguranças, memórias rejeitadas. Olhar para si exige silêncio, mas o silêncio se tornou insuportável. Somos viciados no ruído. Precisamos estar ocupados. Precisamos de algo nos puxando para fora de nós mesmos. Qualquer coisa, desde que nos afaste do desconforto interno. Esse vício na estimulação constante está moldando uma geração com dificuldade de concentração, de escuta, de presença. A atenção virou um recurso escasso e, com ela, a profundidade morreu. O que isso causa na nossa humanidade? A desconexão emocional, a incapacidade de sustentar conversas profundas, de escutar com empatia, de olhar nos olhos por mais de 5 segundos sem sentir vergonha. Relacionamentos estão se tornando superficiais não por falta de vontade, mas por uma incapacidade estrutural de sustentar a presença. Porque a presença exige esforço, exige paciência, exige que a gente se sente com o outro e com nós mesmos, sem a necessidade de fuga. A dopamina em excesso cria uma espécie de anestesia emocional. Passamos a não tolerar a lentidão, a repetição, o silêncio. Precisamos que tudo nos excite, nos emocione, nos estimule. Até o espiritual virou dopaminérgico. Buscamos experiências transcendentais que nos façam sentir algo rapidamente, mas sem mergulhar, sem transformar, sem integrar. É a espiritualidade fast food, com sabor artificial de iluminação. Esse padrão de hiperestimulação nos transforma em consumidores vorazes, de conteúdo, de pessoas, de experiências. E aqui entra a desumanização. Porque para manter o ritmo do consumo emocional, precisamos transformar o outro em objeto. Alguém que me fornece prazer, novidade, distração. Quando a pessoa deixa de cumprir essa função, a descartamos. Como um vídeo que não prende atenção nos primeiros segundos. Swipe. Desumanizamos o outro, mas também a nós mesmos. Passamos a nos ver como marcas, produtos, perfis. Ajustamos nosso comportamento para se alinhar ao que o algoritmo favorece. Deixamos de fazer o que amamos para fazer o que engaja. Deixamos de sentir o que sentimos para sentir o que é aceito. O humano se torna função. Jung alertava para o perigo de viver só na superfície da consciência. Ele dizia que ignorar o inconsciente não nos livra de sua influência. Apenas a tornamos cega. E a cegueira emocional causada pela distração constante nos torna mais vulneráveis à manipulação, ao medo, à ansiedade. Uma mente fragmentada, que pula de estímulo em estímulo, perde a capacidade de integrar a experiência. E sem integração, não há maturidade psíquica. Outro efeito sutil dessa dopamina crônica é o esvaziamento da experiência. Porque ao elevarmos o limiar de prazer, tudo que não for intensamente recompensador passa a ser visto como entediante. Ler um livro torna-se um sacrifício. Ouvir alguém falar por 10 minutos sem cortes parece insuportável. E mesmo as experiências reais, um encontro, uma viagem, uma conversa, são filtradas pela urgência de serem compartilhadas, editadas, valorizadas por curtidas. A vivência se curva ao espetáculo. A vida vira uma sequência de recortes e perdemos o fio. A pergunta que fica é: como recuperar o prazer da profundidade num mundo obcecado pelo estímulo? Como reaprender a viver no tempo da alma e não no ritmo das máquinas? Talvez o primeiro passo seja tolerar o desconforto do vazio. Jung dizia que, onde o medo está, está também o caminho. Precisamos reaprender a estar com o silêncio, com a espera, com a ausência de resposta imediata. Voltar a contemplar, a andar sem destino, a pensar sem objetivo, a sentir sem postar. Também precisamos reeducar nosso cérebro, diminuir as fontes de dopamina artificial, escolher uma leitura longa em vez de 30 vídeos curtos, passar 1 hora com uma única música em vez de pular de faixa em faixa, conversar profundamente com alguém sem olhar o celular, criar rituais de desaceleração. Mas mais do que tudo, precisamos aceitar que o processo de cura psíquica não é excitante.
É muitas vezes doloroso, lento, repetitivo, frustrante. É como escavar o solo com as próprias mãos. Mas só assim encontramos a raiz. E a raiz está no escuro. A distração é uma prisão dourada. Ela nos protege de nós mesmos, mas também nos impede de nos tornarmos inteiros. Carl Jung afirmava que a plenitude da personalidade exige um confronto com o inconsciente. E o inconsciente não grita, ele sussurra, e só quem desacelera consegue escutar. Não se trata de demonizar a tecnologia ou o prazer, mas de restaurar o equilíbrio, de não permitir que o prazer imediato nos roube a profundidade, de não deixar que o estímulo constante nos torne indiferentes à beleza sutil da vida, ao tempo que passa devagar, à conversa que se prolonga, à emoção que amadurece com calma. Somos mais do que um cérebro buscando dopamina. Somos alma, e a alma tem outro ritmo, outro idioma, outro brilho. Um brilho que não aparece na tela, mas que pode transformar tudo quando enfim decidimos olhar para dentro. Vivemos uma época onde até mesmo as palavras mais sagradas foram esvaziadas. Liberdade virou slogan. Consciência virou filtro. Transformação virou coaching. Aquilo que antes nomeava o invisível, hoje ilustra embalagens. Perdemos o peso dos símbolos. E sem símbolos autênticos, vagamos no vazio. Na antiguidade, os símbolos eram a ponte entre o visível e o invisível. Eram o que tornava a vida suportável diante do mistério. Rituais, mitos, parábolas. Todos eles eram formas de manter a alma conectada com algo maior. Hoje, esses rituais foram substituídos por rotinas de produtividade. Os mitos foram trocados por narrativas de marketing. E as parábolas foram reduzidas a tweets motivacionais de autoajuda. Carl Jung dizia que a função primordial dos símbolos é nos dar acesso ao que não pode ser dito diretamente. Mas em um mundo onde tudo precisa ser rápido, direto e vendável, não há mais espaço para o que não pode ser dito. O que não cabe num carrossel de Instagram ou num vídeo de 15 segundos é descartado. Aquilo que exige pausa, silêncio e contemplação se torna obsoleto. A consequência disso é profunda. A alma vai se desidratando. Um ser humano sem símbolos verdadeiros vive num deserto interior. Ele pode ter acesso a tudo: dinheiro, likes, viagens, status. Mas ainda assim sentirá uma sede que nada sacia. Porque o que falta não é estímulo, é profundidade. O que falta não é prazer, é sentido. O que falta é alma. Essa mutilação simbólica não acontece de forma violenta. Ela é sutil, sorridente, revestida de modernidade. Quando uma criança aprende que ser alguém é aparecer, que ter valor é ser notado, ela já foi parcialmente capturada. Quando um adolescente acredita que felicidade é alcançar o corpo ideal, o estilo de vida perfeito ou a aceitação do grupo, ele já entrou na engrenagem. Quando um adulto mede seu sucesso pelo número de seguidores ou pela aparência de felicidade, a mutilação já foi completada. E tudo isso ocorre sem gritos, sem resistência, como quem dorme em um quarto cheio de gás. Carl Jung alertava que nenhuma árvore pode crescer até o céu sem que suas raízes alcancem o inferno. Mas nós queremos crescer sem raízes. Queremos luz sem sombra, poder sem responsabilidade, espiritualidade sem profundidade. Queremos alcançar o céu através de atalhos digitais, aplicativos de meditação, gurus do TikTok. Queremos transcendência sem travessia. Mas símbolos não se compram, não se fabricam. Eles emergem, eles nos atravessam. E isso exige dor, exige crise, exige mergulho. Um símbolo verdadeiro não nos conforta. Ele nos desinstala. Ele revela que há algo em nós que ainda não foi visto, que ainda precisa ser olhado, que ainda precisa morrer para que algo novo possa nascer. A sociedade de consumo entendeu o poder dos símbolos, mas os perverteu. Usou sua força não para elevar, mas para vender. O arquétipo do herói virou propaganda de tênis. A imagem do sagrado virou campanha de perfume. O feminino foi reduzido à estética, o masculino ao desempenho. Tudo foi estetizado. E tudo o que é apenas estética é vazio.
Essa estetização simbólica nos torna espectadores de nós mesmos. Não vivemos mais nossas jornadas internas. Encenamos. Repetimos frases de efeito. Citamos Jung, Nietzsche e Clarice sem ter atravessado suas ideias. Postamos fotos do pôr do sol como sinal de gratidão, mas por dentro estamos em ruínas. Nos convencemos de que espiritualidade é um filtro sépia sobre a realidade. Mas a alma não se alimenta de imagem. Ela precisa de verdade, de entrega, de confronto. E tudo isso exige tempo, dor e silêncio. Por isso, a distração é tão sedutora. Ela evita o mergulho, evita a travessia. Ela nos mantém ocupados com o externo para que nunca precisemos enfrentar o interno. Jung dizia que as pessoas farão de tudo, não importa o quão absurdo, para evitar encarar suas próprias almas. E é exatamente isso que vemos. Uma geração que pula de estímulo em estímulo, de tela em tela, de euforia em euforia, mas que não suporta o espelho. Porque no espelho não há filtros. No espelho tudo aparece, inclusive o vazio. O que nos resta então? O resgate simbólico. Não aquele que vem de fora, mas o que nasce de dentro. Quando você chora diante de um poema, quando treme diante de uma pintura, quando silencia diante de uma verdade, ali o símbolo reaparece. E ele não diz, compre isso. Ele diz, atravesse isso. Esse é o convite que o mundo moderno rejeita, porque atravessar exige parar. E parar é perigoso. Parar é começar a ver. Parar é acordar. E quem acorda não consome da mesma forma. Não se submete com tanta facilidade. Não se distrai com tanta frequência. Quem acorda se torna uma ameaça ao sistema. Portanto, resistir à mutilação simbólica é um ato revolucionário. Não é sobre voltar ao passado, é sobre relembrar o que é essencial. É sobre recusar-se a ser apenas imagem. É sobre resgatar o invisível, a dor, o silêncio, a beleza. É sobre ter coragem de olhar para dentro, mesmo quando tudo ao redor grita para olhar para fora. Porque no fim, como dizia Jung, a salvação está na interioridade. E toda tentativa de buscá-la fora é apenas mais uma fuga, mais um sintoma, mais uma ilusão vendida em alta resolução. As palavras sempre foram pontes entre o invisível e o visível. Quando dizemos amor, não mostramos diretamente o amor, mas evocamos toda uma cadeia de experiências, memórias, dores e esperanças que vivem nesse símbolo. A linguagem, desde os mitos antigos até os tratados filosóficos, foi a casa da alma humana. Através dela, nomeamos o mundo, damos sentido ao caos, organizamos o tempo e a dor, compartilhamos o que de mais sutil nos atravessa. Mas algo está ruindo. Vivemos uma era em que a linguagem foi sequestrada pela pressa, pela estética do marketing, pela lógica do engajamento. As palavras, antes morada do mistério, tornaram-se slogans, tornaram-se moeda, tornaram-se ruído. Carl Jung dizia que as palavras têm alma. E quando repetimos palavras sem alma, estamos colaborando para o esvaziamento do mundo. Termos como amor, cura, consciência, liberdade ou autenticidade foram esvaziados de seus significados profundos e reembalados para caber em legendas, bio de Instagram ou campanhas publicitárias. A linguagem foi plastificada. Palavras que antes convidavam à reflexão, agora convidam ao consumo. A poesia foi trocada por métricas, a metáfora por hashtags, o pensamento por slogans. Mas isso não é um acidente, é um projeto. A simplificação da linguagem é uma ferramenta de domesticação. Um povo que não pensa com complexidade é um povo fácil de manipular. Reduzir a linguagem é reduzir a realidade. E quando se reduz a realidade, se controla o olhar, a escolha e o sonho. Orwell alertou sobre isso em 1984, quando criou a novilíngua, um vocabulário reduzido para impedir o pensamento crítico. Quanto menos palavras, menos ideias. Quanto menos ideias, menos revolta. E menos revolta significa mais obediência. Estamos aos poucos entrando numa versão emocional da novilíngua. Não nos é mais permitido nomear a dor com profundidade. Tudo precisa ser otimista, rápido, sedutor.
A tristeza virou vibe ruim, o luto virou superação. A crise existencial virou um momento off. Os afetos humanos complexos e ambíguos foram domesticados por um vocabulário empobrecido que não dá conta do real. Assim, deixamos de pensar nossas experiências para apenas reagir a elas com chavões. E quem não nomeia com precisão o que sente, se perde dentro de si mesmo. Jung também dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E como podemos enfrentar algo que nem conseguimos nomear? A linguagem rasa nos impede de mergulhar no nosso próprio inconsciente. E quando não mergulhamos, afundamos. Essa é a tragédia silenciosa da comunicação moderna. Falamos demais, mas dizemos cada vez menos. Palavras são lançadas aos montes nas redes, mas raramente nos tocam. As conversas se tornaram transações de dopamina, não de sentido. E nessa aridez simbólica, floresce o desespero. A cultura da rapidez impôs uma lógica ao discurso. Fale pouco, diga o óbvio, seja leve. Quem ousa ser denso é taxado de negativo. Quem ousa ser profundo, de arrogante. A linguagem foi moralizada. O pensamento complexo virou inimigo da convivência. Mas como viver num mundo onde só o que é raso é aceitável? Como construir vínculos verdadeiros se só podemos compartilhar versões editadas da realidade? A pobreza da linguagem empobrece também as relações. Por que não se compartilha intimidade com emojis? Não se cura feridas com frases prontas. Esse colapso simbólico se manifesta também no esvaziamento das narrativas. As grandes histórias que davam sentido à existência foram substituídas por micro-histórias descartáveis. As mitologias, os romances, os contos, a literatura, tudo isso perdeu espaço para o story de 15 segundos. E não se trata de nostalgia, trata-se de compreender que a linguagem simbólica é a única capaz de dialogar com o inconsciente. E quando abrimos mão dela, rompemos com nossa dimensão mais humana. Não é coincidência que tantas pessoas hoje sintam que não têm palavras para o que estão vivendo. Isso não é apenas uma limitação individual. É o reflexo de um desmonte coletivo do vocabulário emocional e existencial. Perdemos o idioma da alma, e sem ele ficamos órfãos de sentido. Reverter esse colapso exige coragem, coragem de sustentar a complexidade, de dizer o que incomoda, de recuperar palavras esquecidas, de criar novas metáforas, de reaprender a escutar o silêncio entre as frases. Porque o que cura, muitas vezes, não é a palavra dita, mas o espaço que ela abre para que o indizível se manifeste. A linguagem é viva, ela pode renascer, mas para isso, precisamos usá-la como ferramenta de revelação, não de ocultamento. Como ponte, não como máscara. Como portal, não como propaganda. Precisamos devolver às palavras sua função sagrada, nomear o invisível, tocar o intocável, permitir que o que é apenas sensação se transforme em sentido. Carl Jung, em uma de suas cartas, escreveu: "Quando a linguagem falha, começa a violência." E é exatamente esse o risco que corremos. Quanto mais a linguagem colapsa, mais nos tornamos violentos, com os outros e conosco. Porque a violência é o grito de quem perdeu a palavra. E recuperar a palavra é, em certo sentido, rehumanizar o mundo. Esse é o convite. Reaprender a falar. Reaprender a escutar. Reaprender a nomear o que sangra. Porque só quem nomeia transforma. E só quem transforma, cura. Vivemos imersos numa realidade onde o que não brilha, não existe. Onde o que não é dito aos gritos não é ouvido. Onde o que não se mostra não tem valor. É um mundo governado pelo visível, pelo imediato, pelo espetáculo incessante da imagem e da reação. Nesse cenário saturado de superfícies, o invisível, aquilo que não se pode consumir, medir ou postar, tornou-se o último território da resistência. Pensar, nesse contexto, é quase um gesto de insubordinação, um ato íntimo e silencioso que se recusa a obedecer à lógica da pressa, da distração e do entretenimento eterno. Em tempos em que tudo nos empurra para fora de nós mesmos, pensar é voltar. Voltar à interioridade, ao desconforto fértil da dúvida, à vastidão incômoda da consciência. Carl Jung dizia que,
Aquilo a que você resiste persiste. Aquilo que você aceita se transforma. Mas como aceitar o mundo quando ele parece ter abdicado da verdade? Como aceitar a si mesmo quando tudo à sua volta exige performance e negação? O pensamento, nesse caso, não é só reflexão, é enfrentamento. É sentar-se à mesa com a própria sombra e olhar para o vazio sem desviar os olhos. O invisível é o que resta quando todas as luzes se apagam. E é nesse breu simbólico que o verdadeiro discernimento se constrói. Não à luz dos algoritmos, mas à sombra da consciência. A sociedade atual nos ensinou a fugir do silêncio como se ele fosse ameaça. Mas o silêncio não é ausência, ele é potência. Ele é o útero onde a lucidez se gesta, longe do ruído, longe da histeria digital. Pensar, portanto, é resistir ao ritmo assassino da cultura da aceleração. É recusar o vício da resposta pronta, do conteúdo reciclado, da ideia fácil. É preferir o risco da complexidade à falsa segurança da simplicidade sintética. É questionar não apenas o que nos mostram, mas o porquê nos mostram e o que silenciam no processo. O resgate do invisível começa no momento em que deixamos de buscar sentido no externo e voltamos a olhar para dentro. Mas isso exige coragem. Coragem para se ver sem filtros, para se desnudar das máscaras sociais e encarar a verdade não editada de si mesmo. Jung falava da integração da sombra como o processo mais necessário e mais doloroso da jornada psíquica. Porque só quando aceitamos aquilo que fomos ensinados a esconder, podemos nos tornar inteiros. A sociedade contemporânea opera por fraturas. Divide o tempo, o corpo, a identidade, a atenção. Ela nos despedaça para nos controlar. E pensar é o contrário disso. É reunir os cacos. É conectar novamente o sentir ao entender, o agir ao ser, o existir ao significar. O pensamento profundo não serve ao sistema. Ele ameaça o sistema, porque ele tira o sujeito do estado de dormência e o devolve ao risco da liberdade. Esse é o ponto mais crítico de toda essa reflexão. O verdadeiro pensamento não é neutro. Ele perturba, ele desinstala, ele desorganiza a lógica dominante. E por isso é combatido com tanto afinco. A distração não é um acidente da era digital. Ela é uma estratégia. A superficialidade não é uma falha do sistema. Ela é seu combustível. A burrice, como dizia Hannah Arendt, pode não ser uma escolha consciente, mas certamente é uma condição socialmente promovida. Resgatar o invisível é, portanto, um movimento radical. É deixar de se deixar levar. É não reagir no ritmo que esperam. É colocar pausas onde só há aceleração. É fazer silêncio onde se exige barulho. É criar quando tudo foi projetado para repetir. É pensar quando tudo ao redor foi moldado para impedir que se pense. Mas como fazer isso sem se isolar? Sem cair no niilismo, na indiferença ou na soberba de se julgar acordado num mundo de dorminhocos? A resposta talvez esteja na humildade de quem sabe que também está em processo, que também foi e é afetado pela cultura da distração, que também precisa reaprender a ver. O pensamento como resistência não é uma torre de marfim. Ele é ponte, ele é escuta, ele é prática cotidiana de presença. E essa presença, por mais simples que pareça, é revolucionária. Porque num mundo onde todos estão correndo, parar é subversivo. Onde todos estão falando, ouvir é transgressor. Onde todos estão reagindo, refletir é um ato quase heróico. Jung nos lembrava que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E talvez o despertar não seja uma explosão súbita de lucidez, mas um lento e persistente abrir de olhos. Um desfazer do entorpecimento coletivo. Um gesto diário de atenção. Pensar é, no fim das contas, amar o mundo o bastante para não aceitá-lo como está. É recusar a miséria simbólica que nos é vendida como plenitude. É cultivar dentro de si uma chama que não pode ser apagada por nenhum algoritmo. Uma chama que acende outras em silêncio, longe dos holofotes, mas perto da verdade. Esse é o verdadeiro poder do invisível. Ele não precisa ser visto para transformar. E enquanto houver um único ser humano disposto a pensar com profundidade,
a sentir com autenticidade e a viver com inteireza, haverá esperança. Se você chegou até aqui, talvez já saiba. Este mundo não é seu inimigo, mas também não é seu mestre. Ele grita, exige, distrai, empurra, mas você ainda pode escolher. Pode escolher o ritmo, a profundidade, a maneira como olha e é olhado. Pode escolher onde coloca sua atenção e, portanto, o que faz florescer dentro de si. Ser profundo hoje não é uma questão de estética intelectual ou vaidade espiritual. É uma necessidade vital. É um gesto de integridade. É recusar a morte simbólica que vem com a pressa, com o ruído, com o vício da aprovação. É preservar em si um espaço que não pode ser colonizado, nem comprado, nem vendido. Um espaço que só você habita e que talvez seja o único lugar onde a verdade ainda respira. Carl Jung dizia: aquilo que negamos em nós nos subjuga, aquilo que aceitamos nos transforma. Este roteiro não pretende ter respondido nada, mas talvez tenha reaberto perguntas que você já não ouvia mais. E se assim for, já valeu. O verdadeiro despertar não é feito de certezas, mas de espantos, de silêncios, de pausas profundas onde algo se reorganiza, mesmo que imperceptivelmente. Não importa quantos ao seu redor escolham o conforto da distração. Se você continuar escolhendo a lucidez, você já é resistência. Se essa mensagem tocou algo em você, compartilhe com alguém que também precise lembrar. Alguém que talvez esteja cansado do barulho, do vazio, da pressa, e precise apenas de um instante de presença verdadeira. Às vezes tudo começa assim, com um mergulho solitário. Mas é do fundo que se aprende a respirar.